O tema é tolerância e respeito. A pergunta fica no ar. Tratamos o próximo da mesma forma que gostaríamos de ser tratados? Somos severos para com os outros e indulgentes para conosco? Ou severos para conosco e indulgentes para com os outros? Que tipo de subsídio o Espiritismo nos oferece para uma melhor interpretação deste tema? Primeiro vamos ver qual o conceito de tolerância e o conceito de respeito. A tolerância é uma atitude de respeito aos pontos de vista dos outros e de compreensão para com suas eventuais fraquezas. E respeito é o sentimento de consideração àquelas pessoas ou coisas dignas de nossa veneração e gratidão, como aos nossos pais, aos mais velhos, às coisas sagradas, aos sentimentos alheios, etc. Podemos até dizer em respeito às crianças, né? E sobre a intolerância, veja que a história conta que a intolerância no lado religioso, a intolerância religiosa, ela foi nos idos passados, um processo histórico, a maior causadora das guerras entre as nações. E depois veio a reforma e a contra-reforma. Aí tentaram corrigir muita coisa. Então deram início à tolerância, não de forma absoluta. E muitas vezes até imposição. O homem, quando se associa, ele entra em contato com mentes que pensam de forma diferente da sua. Trata-se de contradição. E na contradição, deve-se praticar tolerância, que é o respeito para com o pensamento alheio. E a virtude? A virtude é a potência de um ato. É a atualização do que já existe no âmago do ser. Segundo Aristóteles, a virtude deve ficar no meio, ou seja, nem se exceder para cima, nem para baixo. E nesse caso, onde fica a humildade? A humildade deve ser usada com método, porque o excesso de humildade pode transformar-se em orgulho. E o excesso de orgulho pode transformar-se em humildade. Por exemplo, Paulo, depois da queda em Damasco, depois que ele ouviu a Cristo falar para ele, de orgulhoso combatente do Cristo, ele tornou-se o mais humilde servidor, seu mais humilde servidor. E a falsa tolerância, falso respeito. Por exemplo, o ceticismo subestima todas as divergências doutrinais, porque parte do princípio de que é impossível aproximar-se da verdade. Indivíduo que não acredita é cético. A verdadeira tolerância, ela é humilde, mas é convicta. Respeita as ideias e condutas dos demais, sem desprezá-las, mas também sem minimizar as diferenças, porque sabe
que é a contradição que leva ao bem comum. Vamos verificar que o dilema dos limites da virtude, da tolerância, quando o indivíduo já traz essa virtude da tolerância, pode resumir-se em 2 princípios. Não faças aos outros o que queres que te façam a ti. O que não queres que te façam a ti. Então, repetindo a frase. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. E não deixes que te façam o que não farias a outra. Veja bem, o comodismo que norteia os nossos passos é o grande obstáculo para que a gente não cumpra esta virtude. Repetindo, o comodismo que norteia os nossos passos é o grande obstáculo para o não cumprimento desta virtude. Aí vem a pergunta que nos deixa esperando a resposta. Até que ponto devemos suportar as injúrias e violências, os agravos e os desatinos do nosso próximo? Qual é o limite? Em Kant, um grande pensador, um grande filósofo, ele diz que o respeito é o único sentimento comparável com o dever moral. Porque o respeito procede da vontade. Em sua fundamentação da metafísica dos costumes, o Kant define como a consciência da imediata determinação da vontade pela lei, ou seja, como a apreensão subjetiva da lei. A lei áurea já existia antes de Jesus. Quando a princesa Isabel fez aqui a lei áurea, ela já existia antes de Jesus. Veja, não foi nenhuma invenção da princesa Isabel. Os gregos, os persas, os chineses, os egípcios, os hebreus e os romanos mudavam as palavras, mas o sentido era o seguinte: não fazer ao próximo o que não desejar receber dele. Com Jesus, porém, a regra áurea solidificou-se plenamente, pois o Mestre não só a ensinou, como a exemplificou em plenitude de trabalho, abnegação e amor. Devemos não somente respeitar, como também suportar. Respeitar Deus, o próximo e a nós mesmos. Suportar a nós mesmos deve vir em primeiro lugar, porque não há peso mais pesado do que o nosso próprio peso. A intolerância obriga-nos a respeitar a regra de ouro: não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Evitar fazer o mal aos outros é uma atitude meramente passiva. O respeito, ao contrário, carrega uma polaridade ativa, ou seja, amar ao próximo como a nós mesmos.
Para termos isso em pauta, nós devemos cultivar a justiça, o amor e a caridade. Porque a justiça, o amor e a caridade ajudam a compreender a tolerância. A justiça, que é cega e fria, deve ser complementada pelo amor e pela caridade. Se aqui no plano físico as leis dos homens fossem compreendidas assim, complementada pelo amor à caridade, seria bem diferente. No sentido de o ser humano conviver pacificamente com o seu próximo. Observe alguém, por exemplo, sem recursos financeiros, jogado ao sofrimento. Há justiça divina? Existe. Existe justiça divina porque nada ocorre por acaso. Mas o amor e a caridade dos semelhantes podem mitigar a sua sede e a sua fome. Portanto, é bom lembrar que a base da tolerância está calcada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele nos ensinou como amar de maneira correta ao próximo. Deu-nos o exemplo, renunciando a si mesmo em favor da humanidade. Em suas prédicas dizia que deveríamos ser severos para conosco mesmos e indulgentes para com o próximo, e não o contrário. Respeitar o próximo é não lhe ser indiferente. O sábio pode se colocar no lugar do ignorante. Falta algo ao ignorante para se colocar no lugar do sábio. É o saber. No Espiritismo não há trabalho mais ou menos importante, porque todos concorrem para a divulgação dos seus princípios doutrinários. Então tudo é importante. Respeitar aquele que escolheu se dedicar aos animais, por exemplo, aquele que escolheu se dedicar ao trabalho da assistência social, ou aquele que escolheu transmitir os ensinamentos doutrinários, todos são úteis, muito úteis. O Espiritismo é entendido como ciência, como filosofia e religião. Pode nos dar todos os subsídios. É o que mais subsídios nos dá, aliás, para respeitar as crenças e os comportamentos do nosso próximo. Quanto mais o ser humano sabe, melhor compreende os comportamentos humanos, desarmando-se de ideias preconcebidas, da censura sistemática, dos prejuízos das raças e das castas, de crenças, de grupos. O preconceito, né? Contra o preconceito. E o ser humano não foi feito para ter preconceito. Ele foi feito para conviver bem com o próximo, sem preconceito. Portanto, gente, tolerância e respeito são importantíssimos. Muita paz.